Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Moacir e hoje eu quero trazer aí um conteúdo para vocês de grande importância, não somente para os estudantes de biologia, mas para toda a comunidade em geral. Bem, mas que conteúdo é esse aí de grande relevância aí para toda a comunidade? O conteúdo em questão é sobre a febre amarela. Mas vamos lá galera, o que é essa febre amarela? A febre amarela é uma doença infecciosa e é uma doença infecciosa que pode ser classificada como grave. Por quê? Ela é causada por um vírus. Esse vírus ele apresenta RNA, ou seja, é um arbovírus do gênero Flavivírus, pertencente à família Flaviridae, né? Muito nome, né? Então vamos lá pessoal, essa doença em questão ela é transmitida por vetores. Geralmente quem contrai aí este vírus não chega a apresentar sintomas, ou se apresentar, eles são um tanto mais fracos, né? As primeiras manifestações, por exemplo, elas podem ser repentinas, como por exemplo, uma febre alta, calafrios, cansaço, dor de cabeça, dor muscular, alguma náusea, vômito por cerca de 3 dias, dentre outros sintomas que são comuns para cada paciente, ou específicos de cada paciente, ok? No entanto, pessoal, existe uma forma mais grave aí da doença e essa merece uma atenção um tanto mais especial. Essa forma mais grave, ela costuma aparecer após um breve período de bem-estar, ou seja, em até 2 dias. Nesse caso, após esse período, pode acontecer aí, ou pode ocorrer no indivíduo insuficiência tanto hepática ou insuficiência renal. Além disso, ele pode ter a icterícia ou outras manifestações hemorrágicas, né? Além de um cansaço intenso que vai manifestar então neste paciente. No entanto, pessoal, a maioria dos infectados, eles acabam então se recuperando bem e logo após eles adquirem uma imunização permanente em relação à febre amarela. Vamos lá, pessoal, como se dá a transmissão aí deste vírus, né? Como que a pessoa contrai a febre amarela? A febre amarela ocorre onde? Ela ocorre então nas Américas do Sul e Central. Neste caso, além da América do Sul e além da América Central, ela pode também acontecer aí em alguns países, como por exemplo, países da África. A doença em questão, ela é transmitida por mosquitos e esses mosquitos eles podem viver tanto na área urbana ou podem viver quanto na área silvestre, ou seja, são mosquitos de áreas urbanas ou não. A manifestação ela é idêntica nos dois casos, tanto a urbana quanto a silvestre. Por quê? Porque o vírus e a evolução clínica eles são praticamente aí os mesmos, ok? Qual a diferença então, pessoal? A diferença está apenas ali nos transmissores. Vamos lá, o que acontece no ciclo silvestre? Nos ciclos silvestres ou em áreas florestais, o vetor da febre amarela é principalmente um mosquito de nome Aemagogos, pertencente ao gênero Sabetes. Já em meio urbano, quem transmite então em meio urbano? Em meio urbano, a transmissão se dá por quê? Através do mosquito Aedes aegypti. Ok, o mesmo mosquito transmissor aí da dengue e tal? Sim, é o mesmo mosquito, mosquito urbano, ok? Vamos lá, como que se dá essa infecção? Então ela acontece quando uma pessoa que nunca tenha contraído a febre amarela, ou seja, ela não teve a imunização, nem passiva nem ativa, a partir de quando? A partir do momento que ela é picada aí por este mosquito infectado. Quando a pessoa contrai a doença, pessoal, ela passa então a tornar-se uma fonte de infecção para o Aedes aegypti no meio urbano. E além do homem, esta infecção do vírus, ela pode também acometer outros vertebrados, ok? Os macacos, por exemplo, eles podem desenvolver a febre amarela silvestre, ou seja, de uma forma até inaparente, mas mesmo assim apresentar uma quantidade de vírus capaz de infectar o mosquito. E olha só pessoal, muito importante, não é o macaco que transmite a doença para o ser humano, muito menos o ser humano que transmite a doença para o macaco. Essa transmissão, ela se dá apenas pelo mosquito. E os macacos, eles acabam sendo muito importantes aí nesse processo, por quê? Porque eles vão ajudar a mapear, a identificar de uma forma geográfica onde que está acontecendo a maior circulação deste vírus. Neste caso, o governo ele pode distribuir de uma forma estratégica vacinas em todo o território nacional. Pessoal, tem prevenção? Tem. Como que se dá essa prevenção? Pois bem, como a transmissão urbana da febre amarela só é possível através da picada do mosquito Aedes, a prevenção da doença deve ser evitando a sua disseminação.
E aí você já sabe, né? Água parada é o local ideal aí para a reprodução do mesmo. E aí com água, as fêmeas colocam seus ovinhos e logo mais nós teremos novos mosquitos para serem infectados e transmitir a doença. Bem, existem ainda outras medidas, como por exemplo a aplicação do fumacê. E uma das mais importantes, né, das mais procuradas aí nos últimos dias, é a vacinação, a própria imunização aí contra a febre amarela. Presta atenção, galera, todos os casos de febre amarela registrados aqui no Brasil são do tipo silvestre. E o que isso quer dizer, galera? Isso quer dizer que aqui a transmissão ocorreu pela picada dos mosquitos Haemococcus ou Sabetes, que vivem então de forma predominante em áreas específicas, silvestres ou de matas. E mais uma vez, galera, eles picam o macaco, adquirem o vírus e a partir daí eles podem transmitir a doença para os seres humanos e para outros macacos. E como são só os mosquitos que transmitem a doença, pessoal, de forma alguma, galera, devemos maltratar ou matar estes macacos. E qualquer caso que você saiba, informe rapidamente ao serviço de saúde do município e do estado que você vive. Ok, galera? Bem, essa foi a minha dica de hoje e aguardo vocês aí até a nossa próxima aula.